A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 1: Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1. Introdução. Segunda-feira. Ler com oração. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro 1:19. Alertas para não aceitar outro evangelho. Nesta nova série de mensagens abordaremos o livro de Gálatas. O conteúdo desse livro também está relacionado com o que o apóstolo Pedro escreveu em suas epístolas, sobre falsos mestres e escarnecedores da palavra do Senhor, bem como sobre sua insistência em fazer os destinatários lembrados da presente verdade, ou seja, da palavra profética que traz segurança e direção, como uma candeia que brilha em uma noite escura, até a segunda vinda de Cristo. A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo durante sua segunda viagem ministerial, após ter passado pela Galácia e chegado a Corinto, onde permaneceu por 1 ano e 6 meses. Provavelmente, nesse período, ele escreveu a carta aos Gálatas. A Galácia era uma província romana na região da Anatólia, atual Turquia, lugar onde Paulo pregou o Evangelho em sua primeira viagem com Barnabé, após ter passado por Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Isso aconteceu entre os anos 47 e 50. Ao retornar a Antioquia, Paulo e Barnabé tomaram conhecimento de uma situação que muito os preocupou. No primeiro versículo do capítulo 15 de Atos, lemos: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Essa afirmação era muito séria, grave e totalmente errônea, porque impunha condições extras para alguém ser salvo. Eles defendiam que, para alguém ser salvo, além de crer em Jesus, havia mais uma condição: ser circuncidado conforme o costume de Moisés. Isso equivale a pregar outro evangelho, e não o evangelho de Cristo. O relato prossegue: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Atos 15, 2-6. Os fatos relatados aqui ocorreram por volta do ano 50 em Jerusalém. Já havia ali um partido dos judeus que creram no Senhor, mas que pertenciam à seita dos fariseus e defendiam a circuncisão. Eles passaram a adicionar à fé elementos do judaísmo, defendendo que, para ser salvo, não bastava ter fé em Cristo, mas era necessário praticar a circuncisão e observar a lei de Moisés. Adicionar esses elementos equivale a pregar outro evangelho. Essa foi uma armadilha que Satanás colocou na igreja, usando a tradição arraigada dos judeus. Estejamos alertas e não permitamos que Satanás nos iluda com outro evangelho. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção
a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Capítulo 5. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.